Vamos começar? Sim. Boa noite, Roger. Boa noite. Tudo bem? Parabéns aí pela vitória. E parabéns pelo jogo um todo. Acho que quem gosta de futebol, independentemente se fosse do Nacional, se fosse do Inter, pelo jogo de futebol parece que gostou, porque tinha gostado do jogo do Bahia. Dentro dessa realidade de grandes jogos que o Inter vem fazendo, a liderança que obteve hoje, faz a análise do jogo e depois comenta o que tu está pensando agora, porque a Libertadores dá uma paradinha, mas só que não para o futebol. Você vai ter jogo quarta e domingo por 3 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com direito a clássico. Você já tem esquematizado isso antes do jogo, ou aquele negócio do jogo a jogo, vocês vão agora começar a pensar em Fortaleza, em Palmeiras e Grêmio? Boa noite a todos. Não tem, a gente faz um planejamento macro, mas o micro ele vai sendo decidido jogo a jogo. O jogo seguinte é sempre mais importante, a gente vai medir os dias de descanso, os jogadores melhores recuperados, aqueles que estão no melhor ritmo, a estratégia do jogo. Jogos como esse tem um grande gasto, não só energético muscular, mas muito emocional. No pré-jogo eu frisei que a característica desse adversário talvez fosse uma reunião, né, de características, né, que nós enfrentamos em algum momento separadamente dentro desses 10 meses, né, um time técnico, um time muito forte e um time muito rápido, né, que dá a dificuldade que foi o jogo. O placar talvez não traduza quanto a dificuldade a gente enfrentou diante de um adversário que, né, tenha muitas virtudes, fez a escolha, né, de talvez buscar liberar um pouquinho mais o nosso lado direito, né, da mesma formação que usou contra o Nacional. A gente tinha, né, duas previsões de escalação, uma com o Cardona como 10 por trás do centroavante, por trás do Morelli, e outra com o Cardona aberto, como se mostrou, imaginando que colocando 2 jogadores fortes e velozes à frente, o adversário queria pressionar nossa saída de bola, né, para impedir que a gente saísse pelo centro, né, com a articulação do Fernando, com a descida do Alain. E a gente conseguiu explorar bem, né, um lado, digamos, um elo um pouco mais frágil, né, com o Cardona marcando o lado. Os nossos 2 dos gols saíram justamente desse lado. Mas penso que, né, fizemos um jogo muito competitivo, muito estratégico, né, e vencemos com uma autoridade, mesmo depois com o adversário de inferioridade numérica. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Queria te ouvir um pouco sobre o intervalo, né? Afinal, como você destacou, foi um jogo muito difícil, né, no primeiro tempo, um jogo muito físico, de muitas faltas. Inclusive, né, a torcida ficou muito na bronca com a arbitragem, né, por tudo que aconteceu no primeiro tempo. E também queria te ouvir sobre o peso dessa vitória no grupo, né? Afinal, o Bahia ganhou ontem fora, né, também do Nacional, né, o primeiro time a ganhar fora de casa na competição, o Inter fez seu papel e trouxe 3 pontos lá da Bahia. Né, que vocês estão projetando este grupo, né, a partir da segunda rodada da Libertadores? Sem dúvida, penso que é um grupo bem forte, talvez o mais difícil de todos os grupos, né, e se mostrou nesses jogos até agora, né, que nem o fator casa está dando, né, vantagem, né, para os integrantes desse grupo. O intervalo ele foi, né, a instrução da gente, né, nós precisávamos ter atenção ao lado direito, corrigir ali, ter algumas bolas, né, que ainda a gente não estava de definição, de ultrapassagem, de lateral e inversão, e a gente já estava soltando o marcador e 1 ou 2 bolas entraram em contra-ataque às costas, né, e a gente conseguia explorar um pouquinho mais o lado direito, né. Eu trabalhei para essa partida, né, alternar saídas de 3, né, com o Fernando pelo centro, né, ou com o lateral mais baixo, né, mas ajustei no intervalo, né, para que a gente fizesse uma saída de 3, empurrando o Aguirre para amplitude para fazer o Cardona e marcar lá embaixo, né, por 2 motivos: para explorar um pouco esse elo um pouco mais frágil, né, e empurrar o Cardona para perto do seu gol, né, por consequência, no momento dele recuperar a bola, ele está longe para os lançamentos, e é um cara que joga fora do bloco, tem uma excelente precisão de bons passes, e a gente queria impedir que isso acontecesse, né. As conversões da flutuação do Morelli, que aconteceram 1 ou 2 bolas,
na ausência do Cardona por dentro, o Morelli que acaba fazendo essa flutuação para ser um articulador de passagem. E o gol, claro, a penalidade logo no começo do jogo, deixa o jogo um pouco mais franco. E mesmo assim o adversário ainda conseguiu ali boas ações ofensivas logo em seguida do nosso gol. E com as trocas, a gente se manteve bem ali, a troca de retirar o Rojo, que estava com o cartão amarelo, colocar sangue novo nas beiradas, fortalecer um pouco mais o meio. Isso tudo nos colocou no jogo, nos deu de novo o protagonismo da partida. Roger, boa noite. Queria que você comentasse mais uma vez a sua escolhas, na verdade, pelo Carboneiro e pelo Valência, se foi uma questão novamente pontual, pensando na estratégia do jogo, ou se é algo que você pretende manter diante do desempenho desses jogadores. E uma segunda pergunta em relação a, mais uma vez, o Inter ter superioridade numérica e conseguir tirar muita vantagem disso. O Inter colocou a bola no chão mais uma vez, conseguiu achar os espaços. Por que o teu time parece que consegue aproveitar melhor essas situações do que talvez a grande maioria dos outros clubes, principalmente no futebol brasileiro? Será porque é bem treinado? Pode ser? Pode ser. Primeiro, as escolhas, para a gente ter um equilíbrio um pouco melhor. E na saída do Carboneiro, se eu mantive o Wesley aberto pela direita e coloquei o Vitinho pela esquerda, porque nessa diferença sutil de característica, o Wesley tem a capacidade de retenção também do lado direito, maior que a do Vitinho. Vitinho, de pé invertido, ele consegue reter essa bola com mais facilidade e consegue fazer um jogo até um pouco mais parecido com o Carboneiro. Então, o que está se mostrando para mim é, dentro desse equilíbrio, com a figura do Valência na frente, eu fixar o Wesley do lado direito e ter o Carboneiro e o Vitinho como alternativa para o lado esquerdo. Que eu consigo ter esse equilíbrio maior entre as buscas de profundidade e o jogo mais próximo. Com a saída do Wesley, eu botei o Tabata justamente para a gente ter mais, como de cuidar bem da bola quando a gente pega ela, que foi uma das questões que a gente nos feedback do jogo contra o Bahia, que o jogo ficou um pouco um jogo de trocação e transição, porque a gente retomava a bola e entregava para o adversário, sem que a gente desse condições de chegar alguém para ser apoio ofensivo, nem tampouco para que os nossos defensores encaixassem os adversários que ficaram frente da bola e a gente controlar as transições. Então tu precisa reter um pouquinho mais a bola, 4, 5, 6, 10 segundos, 4, 5, 6, 7 passes trocados, para que tudo aconteça de uma forma mais natural. Então é a estratégia do jogo sim, mas é por ter um equilíbrio maior entre o pé e o fundo, digamos assim. Roger, eu quero já passar para a próxima competição, tem jogo domingo, e sempre é muito difícil. Não quero passar, não fala mais dessa. Acabou o jogo agora. É sempre muito difícil o jogo em Fortaleza, até pelo desgaste da viagem do Inter. Dessa vez tem um detalhe, o Fortaleza está jogando no Chile, também tem uma viagem de volta desgastante. Isso pode ajudar o Inter. E outro detalhe, já que o Inter é bem treinado, como tu disse, já renovou o contrato? Tá renovando, está no forno. Não é, presidente? Está no forno. Acho que se tudo der certo, no final da semana a gente deve estar assinando um novo momento. Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes, começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, o que pode dar vantagem ou não, colocar fresco 2, 3 jogadores, à medida que a estrutura está bem feita e os jogadores entram rodando sem maiores dificuldades. O certo é que a gente não quer abrir mão de nenhuma competição. Isso é ponto facultativo, e a gente vai buscar só dentro dessas alternâncias de uma competição para outra, levar para campo aqueles que possam estar nas melhores condições e que a gente, nós temos 2 meses, já não são 2 meses, 3 competições diferentes, eram 20, são 16 jogos, nós temos que estar dentro das 3 competições na parada.
né, para que a gente consiga de novo recuperar, encher o tanque e fazer um outro ciclo de alta que vai nos dar a condição de ficar vivo e buscar conquistar títulos importantes esse ano. Rogério, boa noite. Voltando para a Libertadores, então, né? O jogo de hoje ele apresentou, e você já falou um pouco sobre isso, um aspecto muito mais físico, o jogo foi mais truncado, foi mais faltoso até. E a Libertadores ela tem essa característica, né? Quando muda para a Libertadores, até critério de arbitragem, enfim, acaba mudando um pouco nesse sentido. Mas o time parece se adaptar muito bem a esse tipo de questão. Como é que você tem trabalhado isso com o grupo, enfim, orientando, dizendo como é que vai ser diferente na Libertadores nesse sentido e fazendo essa mudança rápida de chave, né? Conforme a competição que o Inter está disputando? Bom, na verdade, o time ele foi criado em cima dessas características também da força, né? Saber entender, né? No ano passado, né, o time que teve o protagonismo do Brasil, que foi o Botafogo, era um time muito forte, né? Então, como eu falei na primeira questão, né, nós enfrentamos um time muito técnico, parecido com os times brasileiros, muito veloz, talvez parecido com o time do Botafogo, forte, né, e tão organizado quanto o nosso, né? Então, por isso, eu busquei fazer os atletas entenderem que esse era um grande desafio, que nós íamos encontrar, né, um time que tinha características importantes dentro da mesma equipe, né? E às vezes, né, tu vai precisar medir força, às vezes tu vai precisar ganhar os duelos, às vezes tu não vai conseguir jogar só antecipando, né? Às vezes tu vai ter que ter um enfrentamento individual e outro colega na cobertura próximo, porque tu vai ganhar uma, tu vai perder uma, né? E tu precisa ter um pé na bola sempre que possível. Então isso, né, salientar bastante a questão das compactações, né? Porque quando tu tem uma vitória pessoal, tu precisa ter uma cobertura, então isso, se o time está bem compactado, tu consegue fazer essas coberturas. Né? O nosso goleiro jogar em cobertura defensiva, né? Porque o adversário joga em bola de profundidade, né? A gente tem uma defesa sempre atenta para, em alguns momentos, a gente, como aconteceu depois do primeiro gol, que eles passaram a usar as bolas de profundidade. A estratégia deles nitidamente foi atrair o time deles, né, para pressão alta e usa a bola nas costas, né? Eu falei para os meus jogadores, desce em bloco médio, abre duas linhas e vamos subir a partir daí a gente sobe a pressão, né, com a bola coberta. Se não, protege a profundidade, né, antes de dar até o pé. Dá o pé e não dá a profundidade, né, porque daí a gente tem sempre pé na bola por perto. Rogério, tudo bem? Boa noite. Eu quero lhe questionar inicialmente sobre o aproveitamento do Bruno Tabata, que voltou a tempo hoje. Você espera utilizá-lo aos poucos até readquirir o ritmo de jogo, porque quando ele sai, tinha o Gabriel Carvalho para disputar a posição com ele, agora tem Vitinho, tem Carboneiro também. E uma segunda sobre a quarta competição que o Inter vai jogar na temporada, o adversário na Copa do Brasil, que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar com você sobre isso. A gente estava esperando o sorteio, né, para ver quem a gente ia enfrentar. Né, novamente, a gente fica medindo as distâncias agora, deslocamentos. Né, então, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Né? O adversário que o sorteio nos deu, né, independente da divisão que o adversário está, o momento que o adversário está, a gente respeita todo mundo, né, mas vamos buscar as nossas ambições, né, dentro da competição. Com relação ao Tabata, né, eu frisei no final do jogo ali, alegre pelo seu retorno. Todos nós sabíamos da frustração do Tabata desde o começo do ano, tentando voltar e não conseguindo. Né, então a gente deu um passo atrás e fez um tratamento, né, especial para que ele pudesse estar forte e firme e seguir a temporada inteira sem maiores problemas. E hoje, né, a gente viu ele se ajoelhar no campo, agradecendo, né, justamente por estar de volta, assim como o Cleito, né, que machucou lá na primeira rodada do estadual. Né. O grupo fica engolpado, né, muitas disputas abertas, né, e a gente vai poder ter times competitivos nas diferentes competições. Isso que é importante. Roger, eu lembro de uma coletiva que você disse sobre o modelo de jogo, que quando o jogo está difícil, está complicado, você fala para os teus atletas dizendo assim, se apoia no modelo de jogo que ele vai resolver. Eu vi num treinamento uma movimentação que você gritava, falava, gesticulava, ensinava, mostrava como tinha que ser. E o terceiro gol foi basicamente aquilo que você mostrou para eles.
muito pela potencialidade que o Agui está tendo, até mesmo com o Tabata que está voltando, mas principalmente com o Wesley pela direita. Né? Sim, acaba que o Agui é um jogador, né, de passagem. Né? E eu lembro que quando eu jogava, né, o Filipão dizia que ele ia colocar alguém na minha frente para que eu usasse como ponte, né, para que eu passasse. Né? E tu precisa ter um jogador de tempo, de profundidade. Ele precisa primeiro adaptar o tempo, né, da rodada da bola e atacar o espaço, mas ele precisa também de quem está na frente dele e faça um papel importante, né, sendo esse elo de ligação. Né? E isso, para esse tipo de jogador que tem essa característica, ele precisa de entrosamento, precisa de jogo. Né? Ele precisa olhar para o olho do colega e saber o que ele vai fazer, não mais na ação do corpo, né? Já é no olho do colega, saber se ele quer a bola no pé, se ele quer no fundo, se ele vai para dentro, se ele quer o cruzamento. Né? Então isso tudo faz com que demande um pouco mais de tempo. Né? E a paciência que a gente teve com a Gui mostrou aí. E os treinamentos, na verdade, são isso. Né? O que eu digo para os atletas é que desde o começo, desde o ano passado, a gente está enchendo a caixa dos jogadores de ferramentas. Né? E chega um momento que eles podem abrir a caixinha e escolher a ferramenta que eles vão usar, né? Porque está tudo dentro daquela caixa importante de ferramentas e eles têm que medir só o risco e a oportunidade. Né? Então nada mais é, né, do que o treino. É o que eu sempre falo para todo mundo. Eu preciso treinar o jogo para depois jogar o treino. É isso. Rogério, boa noite. É a tua primeira noite de Copa Libertadores aqui no Beira-Rio. O que tu sentiu de diferente do torcedor hoje? Porque era 7 horas da noite, não é um horário fácil para o torcedor estar aqui e quase 43 mil pessoas. Isso é bem incomum, na verdade. Então, como tu está sentindo essa sinergia com a torcida e o que foi de diferente do gauchão, do brasileiro para hoje? É diferente a atmosfera de Libertadores, né? A gente sabia que o horário de 19 horas é o horário que o pessoal está... Quem estava para vir para o jogo estava pedindo uns minutinhos para sair mais cedo do trabalho, né, para conseguir pegar. Né? O ideal seria de 20 horas, todo mundo consegue chegar com uma relativa tranquilidade. A gente já sabia já anteriormente que teria um público grande, né, que essa energia que a gente tem visto desde da nossa chegada aqui, ela tem sido muito importante como nosso combustível. Né, e é muito importante, né, a forma como o torcedor tem se manifestado dentro do campo. É Libertadores, é jogo de detalhe. A gente vai precisar do nosso torcedor do começo ao final do jogo. Né? A gente já sinalizou para o nosso torcedor que a gente é um time que a gente não vai aceitar perder de qualquer forma. Né? Para nos vencer vão ter que ser muito melhores. Né? Sempre respeitando os adversários, mas sempre buscando as nossas ambições. E o torcedor é peça importante disso. Então a cada jogo, né, a cada adversário, a gente gostaria de ver a casa sempre cheia e o torcedor com essa conduta maravilhosa que está tendo. Rogério, não é a primeira vez que te pergunto sobre o Alan Patrick, provavelmente não vai ser a última, né? Mas essa noite foi especial para ele. 3 gols, primeira vez na carreira que ele marca 3 gols no mesmo jogo. E eu queria que falasse um pouco mais dele, aos 33 anos, a vontade, a entrega que ele tem ainda, não só no jeito de jogar, mas no jeito de agir, ali incomodando a arbitragem, incentivando os companheiros, e ter essa liderança como o Alan Patrick, a qualidade que ele tem, e isso demonstrado hoje também, a importância dele, esse peso dele também. O Alan não é só um líder técnico, né? É um líder de fato, dentro do vestiário, é um líder dentro do grupo, é um líder que tem um diálogo importante com a gente da comissão técnica, é um líder que ele é envolvido com as questões do clube, então é uma liderança, digamos que completa, né? E que dentro do campo, né, faz um jogo que brilha aos olhos de todo mundo, né? Mas nunca sem deixar de atender os aspectos estratégicos, táticos. Né, usa a sua técnica em favor do coletivo dentro da estratégia que a gente monta. Né, lá atrás, quando eu cheguei aqui na entrevista com o Alan, ele me disse que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, que ele gostaria de desfrutar isso dentro de campo, aprendendo coisas táticas, estratégicas. Né, e disse, se eu posso te ajudar. Né, e eu tenho certeza que isso vai fazer o seu nível de jogo também aumentar. O comprometimento coletivo do Alan, né, assim como os demais, né, faz com que o seu talento floresça, né, não só individualmente, mas ele faz também os seus companheiros jogar, né? Ele inicia a jogada, finaliza a jogada, ele marca muito, né, ele corre muito, né? Quando a gente
na linha de GPS do outro dia, o Alain é sempre o segundo ou o terceiro, né, que quando fica em campo o jogo inteiro, que se desgasta mais fisicamente para fazer o que precisa ser feito coletivamente. Né? Então ele se escolhe no coletivo, o coletivo também se escolhe no seu talento. Boa noite.